Saudações terráqueos! Bem-vindos ao Ashtar News. Se você chegou até aqui é porque recebeu nosso chamado e despertou. A partir de agora sua vida vai mudar, nada será mais o mesmo. Estamos aqui para ajudá-lo na compreensão de quem você é, de onde veio e qual mundo criará a partir de seu poder interior. Então se prepare para receber instruções e atualizações de nossos membros, da Confederação Galáctica da Luz. Agora você faz parte da nossa equipe, estando acordado ou sonhando, estamos com você. Segue o vídeo. Alguém notou que ultimamente o Sol tem nascido, ou se posto em locais e horas que não são esperados. A oscilação da Terra. Há vários anos que se observa que a Terra está oscilando. Muitas pessoas viram que o Sol nasce ou se põe, muito ao norte ou muito ao sul. Também a Lua, que às vezes parece ter girado, ou que de repente se posiciona em lugares inesperados. E também a Estrela do Norte, indicador seguro do norte para os navegadores ao longo da história, tem sido observada deslocada para um lugar ou outro. Também as manchas solares, na face do Sol, parecem mover-se para um lado, ou para outro, com o passar das horas. Aliás, não é que o Sol se mova caprichosamente para um lado ou para outro, ou que a estrela polar mude repentinamente de posição. É a Terra, que está balançando. Já mencionamos que Nibiru, ao se aproximar da Terra, repentinamente aponta seu polo norte, na direção da Terra. Então ele é rejeitado para o polo norte da Terra, porque tem a mesma polaridade, como os ímãs. E, à medida que a Terra gira em torno do seu eixo, ela começa a oscilar, como um peão que perde o seu impulso. No início apenas um pouco, mas cada vez mais. E a Terra é como um motor elétrico, onde existe um campo magnético que gira, que reside no seu núcleo, enquanto as partes externas são o movimento do campo magnético. O que aconteceria se, em um motor elétrico em funcionamento, e cujo eixo estivesse girando, seu centro polar magnético mudasse repentinamente, e todo o seu alinhamento magnético interno? O que aconteceria se, por meio de algum artifício, a orientação magnética de seu campo fosse alterada, enquanto o eixo girasse? E o que aconteceria se essa mudança fosse repetitiva, ao longo do tempo, enquanto o motor gira? A propósito, o campo magnético se move e se adapta à nova influência. Mas suas partes vivas, núcleos, polos e bobinas, não podem se mover. E nem as partes inertes, as partes externas, o invólucro, as pernas, etc., também não podem ser movidas. Então, essas variações no campo magnético do motor se traduziriam em tensões mecânicas, que afetariam as partes sólidas desse motor. A Terra reage da mesma maneira. Quando a Terra oscila, e o polo norte da Terra vai e vem, por assim dizer, o magma, magnético, se agita. E o magma, em condições normais, sendo fluido e viscoso, move-se numa determinada direção. O magma tem um curso, ou tem fluxos, ou correntes, bem definidos. Mas quando o magma é agitado, esses movimentos são alterados. Aí o magma tende a fluir, em outras direções. Tende a se mover, para um lado, ou para outro lado. Depois aumentam as pressões no magma, em certos pontos da crosta terrestre. E então a pressão procura o seu alívio, através dos vulcões. E as partes inertes da Terra, a crosta terrestre e as placas tectônicas, que flutuam no magma, estão submetidas a esforços incomuns, a pressões que as empurram em uma direção ou outra. As placas tectônicas são abaladas, dessa forma. Em condições normais, as placas tectônicas são uma espécie de quebra-cabeça, cujas peças têm diferentes formatos, diferentes densidades, diferentes dimensões. São algo como um quebra-cabeça, que foi forçado a se encaixar, porque suas peças não se encaixam perfeitamente e suavemente, mas com as outras. Em algumas partes, as peças foram encaixadas sob pressão. Outras partes foram submetidas a um esforço de estiramento, ou torque. Assim, em condições normais, as placas tectônicas encaixam-se em condições de equilíbrio dinamicamente instável. De repente há uma ruptura,
aqui ou ali, e as placas assentam. Isto se manifesta na superfície da Terra, na forma de atividade sísmica. E às vezes também se manifesta como atividade vulcânica, para aliviar a pressão do magma. Eventualmente, em algum tsunami, dependendo da magnitude da atividade sísmica. Tudo isso, em condições normais. Mas, desde que Nibiru entrou no interior do sistema solar, a sua influência na Terra tem sido realmente notável. Afetada pelo impulso polar, a Terra está oscilando. O magma está agitado. As placas tectônicas têm sido literalmente sacudidas, fazendo com que percam seus pontos de equilíbrio, fixação, parada. As placas tectônicas estão sendo submetidas a imensas tensões, pressões, tração ou arqueamento. De acordo com a localização da Terra. Aí perdem-se os pontos de equilíbrio e ajustes. É óbvio que o anel de fogo do Pacífico está sob imensa pressão e que o processo de subducção se acelerou em várias partes do globo. E é óbvio que o Atlântico e áreas circundantes estão sujeitos a um esforço de tração. Então, tem territórios que perdem sustentação e, portanto, perdem altura. E também é óbvio que, durante a última década, a atividade sísmica e também a atividade vulcânica tem aumentado sustentadamente. E as camadas tectônicas estão a mover-se. Em alguns lugares aparecem enormes rachaduras e buracos. Às vezes eles deixam bolsões de gás metano expostos, que sobem a superfície e matam os pássaros. E quando o gás surge no fundo do mar, ou em cursos de água, mata ou faz fugir espécies marinhas. Em certas ocasiões, os cursos de água são literalmente drenados, durante a noite, por uma ou várias fissuras que surgiram no seu leito. Todos esses eventos continuarão a aumentar, à medida que Nibiru se aproxima da Terra. Mas há efeitos adicionais, também produto da oscilação da Terra. Além dos continentes, das terras secas, a biosfera é composta por elementos fluidos, os mares e a atmosfera. Quando a Terra oscila, os mares e a atmosfera tentam acompanhar o movimento dos continentes. Mas, devido à sua natureza fluida, e à sua própria inércia, fazem-no ao contrário. As correntes marítimas, que antes tinham rotas bem definidas e conhecidas, tornam-se desordenadas. Em alguns setores o nível do mar tende a subir. Aparecem tempestades inusitadas, que nada têm a ver com tempestades ou tempestades. De vez em quando, ondas gigantescas, que parecem ter surgido do nada. A frequência de acidentes náuticos está aumentando. E a atmosfera, que é como um manto fluido e pacífico que cobre a Terra, sofre grandes perturbações. As correntes frias no alto jato mudam. As habituais frentes de alta pressão fluem para outro lugar, mais profundamente em direção ao Equador. E massas de ar quente movem-se para posições nunca antes vistas. Então os sistemas climáticos enlouquecem. O aparecimento repentino de frentes frias, muito próximas do ar quente, gera tremendos fenômenos climáticos. Há grandes tempestades, no sector que não se esperava, ou na época que não se esperava. Existem tornados, onde nunca tinham experimentado isso antes. Há neve, no deserto. Chuvas torrenciais, em pleno verão. Territórios que desfrutaram de chuvas generosas, sofrem secas severas ou temperaturas muito mais altas do que o normal. Às vezes, surgem correntes de ar repentinas, como que vindas do nada, que atacam impiedosamente tudo em seu caminho. O aparecimento repentino de correntes frias, no meio de massas de ar úmido cria granizo de tamanho incomum devido ao forte gradiente de temperatura. Assim, os fenômenos climáticos também deverão aumentar, à medida que Nibiru se aproxima da Terra. E, enquanto a Terra oscila, o que acontece com os satélites estacionários e com o GPS? Como este fenômeno pode afetar a navegação aérea e a navegação marítima? Os acidentes aéreos e marítimos aumentarão. Por enquanto, a resposta permanecerá pendente. É um problema que provavelmente nos será revelado muito em breve.
Temos sido espectadores de todos estes fenômenos, que têm vindo a aumentar cada vez mais. Porque a oscilação da Terra vem aumentando. Fonte: Jorge Urrutia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima.